Diego segue aqui conosco para trazer agora o Conexão Brasília e a gente está de olho aí em assuntos que podem chamar a atenção dos parlamentares no retorno do recesso em fevereiro, né, ô Diego? Até lembrando que teremos a mudança no comando das casas, né? É isso, Nonato. Na virada do mês de janeiro para fevereiro, daqui a 2 semanas, é isso? Deixa eu ver se eu estou certo aqui. 3 semanas, hein? Teremos 3 semanas ainda de janeiro. Nessa virada do mês, o deputado Hugo Mota deve suceder o Arthur Lira na Câmara e o Davi Alcolumbre deve suceder o Rodrigo Pacheco no Senado. E aí começa a expectativa do que vai dar o tom desse retorno aqui, depois do recesso parlamentar, em Brasília. Porque uma coisa, Michele e Nonato, é aquilo que eles consideram prioridade. Outra coisa é aquilo que deveria ser considerado prioridade por aqueles que foram eleitos por nós e que nos representam. Eu elenquei aqui 2 dos assuntos que, pessoalmente, têm me preocupado bastante e eu compartilho com o nosso ouvinte do jornalismo da Nova Brasil, e que, para mim, deveriam ser assuntos prioritários ao longo deste ano de 2025. O primeiro deles é o avanço do crime organizado, o avanço das facções, o avanço do tráfico, o avanço das milícias. Depois de finalizarmos o ano de 2024 ainda atordoados com aquele crime, na saída do aeroporto de Guarulhos, o maior e mais movimentado terminal aéreo do país, nós começamos 2025 com mais exemplos e comprovações de que o crime organizado está se sentindo à vontade e fazendo o que quer e aquilo que nunca fez aqui no nosso país. Por que eu trago esse assunto, Michele Nonato? Aqui no Distrito Federal, nos últimos dias, um garoto de 14 anos, eu repito, um garoto de 14 anos, na região de Samambaia, aqui no Distrito Federal, foi encontrado degolado e sem uma das mãos. Eu sei que o assunto é pesado, tem um monte de criança no carro agora com as famílias ouvindo o jornalismo da Nova Brasil, mas eu vou precisar repetir. Uma criança de 14 anos, um adolescente de 14 anos que teve a cabeça cortada, degolada e também foi encontrado sem uma das mãos. Segundo a polícia, esse adolescente trabalhava na venda de drogas em uma distribuidora gerida por uma facção criminosa aqui no Distrito Federal e teria desviado dinheiro, criando uma espécie de caixa 2. Aí, os faccionados descobriram esse prejuízo financeiro e o que motivou aí a execução desse adolescente de 14 anos. Já no Rio de Janeiro, na última sexta-feira, um homem de 40 anos, um obreiro de uma igreja evangélica, estava indo para a igreja e foi executado em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Os criminosos teriam confundido esse fiel da igreja com um miliciano, porque ele estava usando uma roupa preta. Você coloca uma camiseta preta, uma camiseta básica, vai para a igreja e no caminho é assassinado pela facção criminosa, porque foi confundido você com um miliciano que também usa roupa preta. Segundo as forças de segurança, Michele Nonato, o Brasil hoje está tomado por 88 facções criminosas ativas. E os especialistas, não precisa ser especialistas, aqui os nossos ouvintes também, posso considerá-los todos especialistas que acompanham aqui o nosso jornalismo, são unânimes ao dizer que as ações das facções criminosas no país vêm aumentando a cada ano, e aumentou muito no ano passado, com muito mais ousadia, e que a expansão dessas atividades das facções corre em parte pela insuficiência de ações do Estado. Meus comentários sobre esse primeiro assunto, Michele Nonato e ouvinte. Por que essas facções estão avançando diante da insuficiência das ações do Estado? Porque as facções também são Estado. Porque as facções tomaram conta do Estado, viraram o próprio Estado. Eu trago só um exemplo. O diretor da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro foi preso, a gente não pode se esquecer, acusado de participação no assassinato da vereadora Marielle Franco em 2018. Deixaram a água correr, Michele Nonato, e agora dizem que não há o que fazer, e agora dizem que estão com medo diante do avanço das facções criminosas. O crime organizado praticamente já virou o próprio sistema, e depois que vira sistema, é muito difícil você conter, porque quem está no poder ou se adapta ao sistema ou nem entra no jogo, ou nem entra no sistema.
Os caras invadiram um espaço que era da política tradicional, isso nas eleições municipais do ano passado, a gente percebeu isso, eu comentei sobre isso aqui na coluna Conexão Brasília ao longo do ano passado. Vamos ver qual vai ser a reação da política nacional, das autoridades, daqueles que têm a caneta na mão diante desse avanço das facções criminosas. O segundo assunto, Michele Nonato, para a gente concluir, são as mudanças climáticas. A gente teve também, só nesse fim de semana, fortes chuvas que deixaram ao menos 10 mortos no interior de Minas Gerais e 3 mortos no estado de Sergipe. Além disso, se a gente quiser olhar para o mundo, esses incêndios em Los Angeles, no fim de semana, o número de mortos subiu também para 16. Meus comentários sobre isso, há muito negacionismo ainda diante das mudanças climáticas. E aí eu não digo somente daquele negacionismo de pessoas que eu não sei como até hoje ainda não acreditam que as coisas estão mudando de maneira muito veloz no nosso mundo em relação ao clima e que dizem que tudo isso é assunto de eco-chato, de gente da esquerda e blá, 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 blá. Não é esse o negacionismo somente que eu diria, Michele Nonato. Tem o negacionismo de você acredita que as mudanças climáticas estão acontecendo de maneira muito veloz, e não tem como não acreditar nisso, na minha humilde avaliação, mas você não quer lidar com isso. Por quê? Porque dói, porque é ruim você perceber que o mundo está de cabeça para baixo e que as coisas estão acontecendo de maneira muito mais intensa do que até pouco tempo atrás. Então, a pessoa fica ali, a pessoa que eu digo, a autoridade, aquele que pode fazer alguma coisa, acha que não há muito o que fazer, que independentemente do que se faça, essas mudanças climáticas vão continuar se intensificando e, portanto, vão deixando como está. Então, esse, para concluir, Nonato, Michele, são os dois assuntos que, na minha humilde avaliação, que eu compartilho aqui com os nossos ouvintes em todo o Brasil, deveriam ser prioridade do Congresso Nacional neste ano de 2025. Combate ao crime organizado e avanço das mudanças climáticas. Sim, ainda há tempo de fazer alguma coisa em relação a esses dois assuntos, ainda dá tempo, mas para isso eles têm de parar de pensar nas emendinhas deles. Tem de parar de pensar nas briguinhas partidárias, tem de parar de pensar somente na próxima eleição, em 2026, porque se nada for feito, a gente vai normalizando coisas horrorosas, cada vez mais com a régua mais baixa, a gente vai naturalizando uma criança de 14 anos, um adolescente de 14 anos degolado, a gente vai naturalizando um fiel que estava indo para a igreja e que foi morto por engano achando que era miliciano, a gente vai naturalizando um monte de mortes porque as chuvas estão cada vez mais fortes e aí a gente vai, quando a gente for agir mesmo para valer, só enxugando o gelo. Depois que a tragédia acontece, aí monta um grupo de trabalho, aquilo que de vez em quando eu comento aqui. Aí o Estado se mobiliza, aí faz coletiva de imprensa, aí o ministro faz um sobrevoo aéreo, depois que a desgraça já está feita. Ou o país olha para as mudanças climáticas e para o avanço do crime organizado de maneira séria nesse ano e para de pensar em emendas, Michele Nonato, ou então usa essas emendas não para colocar na cueca do senador, não para jogar pela janela e para investir no combate ao crime organizado e nas mudanças climáticas, ou então daqui a um ano, infelizmente, eu vou estar falando em janeiro de 2026 que o crime organizado avançou mais, que as mudanças climáticas avançaram mais e a gente está aqui falando aos quatro ventos. Nonato, Michele, queria começar a semana mais animado, mas pesei o clima, hein? Não, acho que você tem razão, tem que chamar a atenção. Essa questão da violência, então, é algo extremamente preocupante, porque isso é mais ou menos como pessoas que vão morar em encostas e depois tem as tragédias. Por que que já não resolveram o problema habitacional de quem mora em encosta? Não, mas a gente fica esperando. Aí ocorre a tragédia, é o que o Diego falou. Aí tem sobrevoo, tem lamentos e por aí vai. E a questão do crime me parece que na mesma pegada. Que não tá, a gente fala muito do Rio de Janeiro, mas não está só no Rio, não. Está nos mais variados estados aí da nossa federação, infelizmente. Valeu, Diego. Valeu, Diego. E aproveitar e agradecer o Diego e os